Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denison Católico. Meus amados irmãos, existe por parte dos protestantes um grande questionamento e uma grandiosa crítica a respeito da afirmação que a Igreja Católica vai dizer que a Santíssima Virgem Maria é mãe de Deus, é esposa de Deus, o Espírito Santo, e é filha de Deus Pai. O maior problema em compreender estas verdades espirituais é querer, vamos dizer assim, que diminuir a Santíssima Virgem Maria e também limitar os mistérios da Santíssima Trindade à compreensão humana, achando que a Santíssima Trindade é algo que pode ser explicado, que pode ser, vamos dizer, compreendido, esse mistério onde um só Deus, ao mesmo tempo, é três pessoas. Então veja, quando nós falamos que Maria é filha de Deus, nós estamos aí falando da relação que a Santíssima Virgem Maria tem com a pessoa do Pai. Quando nós dizemos que Maria é esposa de Deus, nós estamos aí falando da relação que ela tem com a pessoa do Espírito Santo. E quando nós falamos que Maria é mãe de Deus, nós estamos aí falando da relação que ela tem com o Filho de Deus, o Filho eterno, o Verbo que se fez carne em seu ventre. Para entendermos isso, é preciso distinguir duas coisas. A primeira, que é a natureza da divindade. A natureza, a substância, a essência. Então, uma coisa é a natureza. A natureza, ou a substância, ou a essência, designa a divindade. Tanto o Pai, como o Filho, como também o Espírito. Quando se fala de natureza ou substância, nós estamos falando da divindade. Quando nós estamos falando de hipóstase ou pessoa, nós estamos falando de cada pessoa na Trindade. Nós estamos falando especificamente do Pai, especificamente do Filho e especificamente do Espírito Santo. Para compreender esse grandioso mistério de Maria ser filha de Deus, ser esposa de Deus e ser mãe de Deus, é necessário compreender as palavras e os conceitos filosóficos que a Igreja usou, constituiu para explicar, entre aspas, o que é a Trindade, o que é o conceito da Trindade, o que é a doutrina trinitária que a Igreja anuncia e prega. Então vejamos aí o que diz o Catecismo no parágrafo 251. Para a formulação do dogma da Trindade, a formulação do dogma da Trindade, não é para formular a Trindade, mas formular o dogma, a explicação, a compreensão de como um Deus só é três pessoas distintas. Para a formulação do dogma da Trindade, a Igreja teve de desenvolver uma terminologia própria. Veja, uma terminologia própria, recorrendo às noções de origem filosófica. Substância, pessoa ou hipóstase, e também a palavra relação e etc. Ao fazer isso, não submeteu a fé a uma sabedoria humana, mas imprimiu um sentido novo, inaudito a esses termos, chamados a significar a partir daí também um mistério inefável, que supera infinitamente
tudo o que nós podemos compreender dentro do limite humano. Ou seja, esse mistério inefável que supera infinitamente tudo o que nós podemos compreender dentro do limite humano, pode ser explicado, não o mistério em si, mas a ação de Deus por meio de cada pessoa da Trindade, com os termos, as terminologias que a igreja usa para nos explicar o dogma da Trindade. Não explicar o mistério de como um só Deus é três pessoas ao mesmo tempo. Três pessoas ao mesmo tempo. E quando nós falamos de Maria e dizemos que Maria é mãe, ou melhor, é filha de Deus, nós estamos falando da hipóstase, ou seja, da pessoa do Pai. Quando nós dizemos que Maria é esposa de Deus, nós estamos falando da hipóstase, ou seja, da pessoa do Espírito Santo. E quando nós dizemos que Maria é mãe de Deus, nós estamos falando da hipóstase, ou seja, da pessoa do Filho. E a igreja vai dizer assim, para compreendermos melhor o que nós queremos dizer e o que a igreja diz quando fala de Maria, filha de Deus Pai, Maria, esposa do Espírito Santo, Maria, mãe do Filho eterno de Deus. A igreja nos ensina dizendo assim. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 252. A igreja utiliza o termo substância, traduzido também às vezes por essência ou natureza, para designar o ser divino em sua unidade. Então, quando nós falamos de substância, natureza, ou essência, nós estamos falando de Deus na sua unidade. O termo hipóstase, quando a igreja usa o termo hipóstase ou pessoa, ela está usando esse termo para designar o Pai, o Filho e o Espírito Santo em sua distinção real entre si. E existe um terceiro termo que a igreja usa, que é relação. O termo relação é para designar o fato de a distinção. O termo relação para designar o fato de a distinção entre eles residir na referência de uns aos outros. Ou seja, o Pai não é o Filho e nem é o Espírito. O Filho não é o Pai e nem o Espírito. O Espírito não é o Pai e nem o Filho. Nessa relação entre eles. Por isso, quando Deus criava o mundo, ele disse, na relação entre o Pai, o Filho e o Espírito, o Pai diz, façamos, se dirigindo ao Filho Eterno e ao Espírito Santo. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Na relação da Trindade, no batismo de Cristo, é mostrado de maneira muito clara a divindade, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é revelado de maneira muito clara, porém, a relação entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo também é revelada para mostrar, para revelar também o mistério das pessoas, da hipóstase, né? Ou seja, de cada pessoa da Trindade. Quando Jesus é batizado, o Espírito Santo, veja, Jesus, o Verbo eterno, é batizado. O Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea de pomba. E do céu se ouve uma voz dizendo, este é o meu Filho muito amado, em quem eu pus toda a minha afeição. Ou seja, a divindade estava ali, sendo revelada na Trindade das pessoas que a compõem.
o Pai que fala, o Filho que é batizado e o Espírito Santo que unge o Filho. O profeta Isaías, como Santo Irineu de Leão vai deixar muito claro, revela a Santíssima Trindade, quando vai dizer que, lá no capítulo 6 de Isaías, não, é no capítulo 11, se eu não estou enganado, quando vai dizer assim, que o Filho é ungido pelo Pai. Então, o Filho que é ungido pelo Pai é Deus, certo? O Filho é Deus e é ungido, e o Espírito Santo é a unção. Então, o Filho que é Deus é ungido por Deus, e o Espírito Santo que é Deus é a unção. Então ali designa o que unge, o que é ungido e a unção. São três coisas distintas, né? Eu não vou dizer coisas, porque senão ficaria dividindo a Trindade. São três três pessoas distintas, mas com uma só natureza, essência ou substância divina. Então, meus irmãos, quando a Igreja Católica vem dizer que Maria é filha de Deus, está falando da relação dela com a pessoa do Pai. Quando vem dizer que Maria é esposa de Deus, está falando da relação dela com a pessoa do Espírito. E quando vem dizer que Maria é mãe de Deus, está se referindo à relação dela com o Verbo eterno. E alguém pode dizer, Denis, então se é assim, existe uma divisão na Trindade. Não. Veja o que diz o dogma da Trindade no Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 253. A Trindade é una. Não professamos três deuses, mas um só Deus em três pessoas. A Trindade consubstancial, ou seja, os três têm a mesma substância. A Trindade consubstancial, as pessoas divinas não dividem entre si a unidade divina, mas cada uma delas, das pessoas, é Deus por inteiro. O Pai é aquilo que é o Filho, se tratando de substância, de divindade, de natureza. O Filho é aquilo que é o Pai, se tratando de divindade. O Espírito Santo é aquilo que são o Pai e o Filho, isto é, um só Deus por natureza, substância, divindade. Cada uma das três pessoas é esta realidade, isto é, a substância, a essência ou a natureza divina. Então veja, quando nós falamos que Maria é filha de Deus, nós estamos falando da pessoa divina do Pai. Quando nós dizemos que Maria é esposa de Deus, nós estamos falando da pessoa divina do Espírito Santo. Quando nós dizemos que Maria é mãe de Deus, nós estamos falando da pessoa divina do Verbo eterno que se fez carne. E aí você consegue compreender facilmente qual é a relação da Santíssima Virgem Maria com cada pessoa da Trindade, com cada pessoa da Trindade, ou seja, com a hipóstase, ou seja, com a pessoa, né, com cada pessoa da Santíssima Trindade. Então, não tem problema algum em dizermos que Maria é filha de Deus, Deus Pai, primeira pessoa da Trindade. Maria é esposa de Deus, ou seja, o Espírito Santo, Deus Espírito Santo, segunda pessoa da Santíssima Trindade. E também não tem problema nenhum em dizer que Maria é mãe de Deus, porque estamos falando da segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo, o Verbo eterno que se fez carne. E se você nega a maternidade divina de Maria, você está diluindo
o conceito de união hipostática. Então, você está diluindo, você está desfazendo esse conceito. Ou seja, que Deus se fez carne e habitou entre nós, e que é 100% Deus e 100% homem, se tratando aí da hipóstase, ou seja, da pessoa do Filho eterno que se fez carne. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bendita e louvada seja a Santíssima Virgem Maria, filha de Deus Pai, esposa do Espírito Santo e mãe de Deus Filho. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.